A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus está aqui conosco. Estamos aqui mais uma vez para estarmos ministrando a palavra de Deus no culto Chamados para Vencer, né? Esse culto tem o objetivo principal mostrar a você que você é vencedor. Que apesar das dificuldades, apesar de todos os transtornos que têm acontecido na tua vida, você foi chamado para vencer. E se você foi chamado para vencer por Deus, você vai vencer a todas as pelejas. Amém, aleluia. Vamos orar a Deus e, enquanto isso, vamos esperando os irmãos entrarem. Amém? Deus amado e poderoso, estamos aqui mais uma vez, Senhor, para cumprir a sua palavra. Pai Santo, que nada passe pelo nosso intelecto, que venha diretamente de ti, Senhor, para o coração daqueles que tu escolher abençoar através desta palavra. Senhor amado, tira os empecilhos para que possamos todos assistir, Senhor, a palavra que tu puseste em nosso coração. Amém. Pai Santo. Que os aparelhos funcionem, que a internet funcione, Amém. Senhor, que tu possas, Pai Santo, Pai querido, fazer com que tudo flua na graça do teu Santo Espírito, Senhor. Visite cada um dos que estão assistindo esta live, Senhor. Toca no coração para que as preocupações sejam, Senhor, rejeitadas nesta hora, Senhor. Para que tenhamos o coração e a mente totalmente voltados para ti, Pai. Amém. Seja conosco. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos diante da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje a nossa palavra vai ser sobre a bênção de Deus é liberada aonde a presença dele está. E nós vamos falar da história de um homem que levou a presença de Deus para a casa dele. E o que aconteceu com a presença de Deus. Então, a palavra rema hoje para a tua vida, para a minha vida, para a nossa vida, leve a presença de Deus à tua casa. Leve a presença de Deus a você. Leve a presença de Deus no seu trabalho. Leve a presença de Deus nos seus negócios. Leve a presença de Deus na sua família. E você vai ver que aonde há a presença de Deus, há multiplicação de bênçãos, há milagres, há transformação. Então, nós estamos aqui, essa palavra, irmão, veio do coração de Deus para o nosso coração. Eu tenho certeza que Deus quer falar alguma coisa com alguém. Eu tenho certeza que Deus quer dar resposta de oração para alguém que às vezes fica perguntando, né, por que a minha casa está em desalinho, né? Por que está tudo desarrumado? Por que nada dá certo? É que está faltando a presença de Deus na sua casa? É que está faltando a presença de Deus real nos seus negócios? Nós vamos estar lendo um trecho da palavra de Deus e em seguida nós vamos estar ministrando sobre essa palavra. Amém? A palavra está no primeiro livro das Crônicas, capítulo 13. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 13. A partir do verso 7, diz assim: Puseram a arca do Senhor num carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos com harpas, com alaúdes, com tamboris, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, pois os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: Como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si,
para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom, 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tinha. No verso 7, foi o primeiro que nós lemos, quando puseram a mão na arca, a arca deveria ser carregada manualmente, jamais em qualquer veículo, e não deveria ser tocada pelos que a carregassem. Por isso que tinha 2 varas em cada lado, como se fosse alça. Era para o ser humano pegar pelas varas e não tocar na arca. Então, mas antes de nós entrarmos, né, na mensagem, eu vou explicar a você o que significava a arca de Deus. Lá em 1 Samuel 4,17, nós vamos ver que os filisteus venceram os israelitas e levaram com eles a arca do Senhor. A arca do Senhor, a arca da aliança, era a presença de Deus no meio do seu povo. E era algo muito sagrado, era tão sagrada a presença de Deus que não poderia ser carregada por mãos humanas. Entendeu? De tão sagrada que era. Nessa época, quando os filisteus, né, eles venceram os israelitas, o sacerdote Eli, né, tinha 2 filhos, chamavam Ofni e Finéias. E esses filhos não faziam o que era bom aos olhos do Senhor. Exatamente. Né? Então, quando eles foram à guerra, veio um dos soldados lá, conseguiu sair e veio até Eli comunicar que os filhos dele haviam morrido e que a arca do Senhor tinha sido roubada. Quando ele ouviu que os filhos tinham morrido, ele ficou muito triste. Mas quando ele ouviu que a arca do Senhor, a presença do Senhor, tinha sido levado dos israelitas, porque cada vez que eles iam à guerra, eles levavam a arca do Senhor à frente. Ou seja, a presença de Deus estava à frente. Mas o que aconteceu? Quando ele soube da morte dos filhos, ele entristeceu. Mas quando ele soube que a arca tinha sido levada, ele sentiu muito mais do que a morte dos filhos. Foi quando ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. O que aconteceu, irmão? A presença de Deus tem que estar do nosso lado, tem que estar na nossa casa, tem que estar na nossa vida, tem que estar em tudo. Quando a presença de Deus sai, a desgraça acontece. Desgraça entra. Aconteceu o quê na casa de Eli? Os filhos morreram, ele morreu, a sogra, a nora dele, esposa de Finéias, quando soube que o marido tinha morrido, que o sogro tinha morrido, e quando soube que a arca do Senhor tinha sido levada, ela estava grávida, começou a sentir dores de parto. E naquela dor de parto, naquela coisa toda, as moças que estavam fazendo o parto dela, estavam reanimando ela, mas ela estava morrendo. E ela, antes de morrer, ela disse: a glória de Deus saiu de Israel. E por isso meu filho vai ser chamado Icabô. Ela colocou o nome do filho de Icabô, que quer dizer, foi-se a glória de Deus. Então vamos resumir, quando não há a presença de Deus, há desgraça. Morreram os filhos, Eli e a sua nora. Então aí que nós vamos chegar, né? E os filisteus ficaram com a arca durante muitos anos, durante mais ou menos 20 anos, que foi o tempo do reinado de Saul. Quando Davi começou a reinar, Davi juntou-se, né, reuniu todos os anciões, todos, né, que fazia parte do conselho, e levou
ao conhecimento deles que queria ir buscar a arca. Todos concordaram, a presença do Senhor. E eles foram, porque aí depois que eles pegaram a arca lá... Não, os filisteus entregaram. Os filisteus que entregaram. Os filisteus entregaram por quê? Porque o nosso Deus, o Deus de Israel, consumiu o Deus dos filisteus, Dagon. Eles, na primeira noite, eles foram lá, Dagon estava jogado, exatamente, né, de rosto para o chão, diante da arca do Senhor. Aí os filisteus foram lá, levantaram Dagon, e no outro dia voltaram lá, Dagon estava sem a cabeça e Dagon estava sem as mãos. Ali demonstrando o quê? Que Deus era mais poderoso que qualquer outro Deus. E ali, enquanto a arca do Senhor estava ali com os filisteus, Dagon foi consumido, começou a aparecer enfermidades, tumores nos filisteus, começou a aparecer um monte de tragédia. Eles queriam se ver livre, queriam se livrar da arca. Aí mandaram a arca para Icom, mandaram a arca para um monte de lugar, até que chegou a arca na casa de quem? Como é que é o nome dele? Peraí, Abinadab. Até que a arca foi e ficou um tempo lá na casa de Abinadab. Aí foi quando Davi mandou ir buscar a arca na casa de Abinadab. Quando Davi manda buscar a arca, os filhos de Abinadab, que vão fazer o transporte da arca, eles, os cavalos, né, os bois que estavam levando a arca, tropeçaram. E eles foram segurar na arca, né, porque ele estava com medo da arca cair. Mas, irmãos, a presença de Deus é tão poderosa, que nós não podemos, se não tivermos santificados, estarmos diante dele. Tanto é que quando Moisés subiu lá, que viu a sarça, Deus disse para ele, tira as sandálias, porque este lugar é santo. Aonde há a presença de Deus, a glória de Deus está lá, Shekinah. Então, Davi ficou revoltado, ficou irado, porque Deus havia fulminado aquelas duas pessoas. E ele perguntou, como que eu vou levar a arca do Senhor até a nossa cidade? Aí é que entra a mensagem, amém? Aí que entra esse homem que nós vamos falar dele e nós vamos ver que através dele a nossa vida tem que ser na presença do Senhor. Amém? Obed-edom era uma pessoa que ele era desprezado pela sociedade. Porque além dele ser descendente dos edomitas, que é descendência de Esaú, que Esaú foi aquele que filho de Isaac, né? Filho de Isaac, que rejeitou a primogenitura. Vendeu, né? Vendeu a primogenitura. Então, já era uma descendência não muito abençoada. Além do que, ele era de Gate, a cidade de Sansão, cidade do gigante. Então você vê que juntou um montão de coisa para que ele fosse desprezado pela sociedade. Além do que, ele morava fora da cidade, na beira da estrada. E morava numa tapera, uma casa de pau a pique, uma casa humilde, miserável mesmo. As terras dele eram estéril, a mulher dele era estéril, mas ele tinha a visão do Senhor. Ele era temente do Senhor, ele orava. E quando aconteceu esse fato que a Sandra leu, Davi olhou e viu aquela casa à beira da estrada. E ali começou a bênção de Obed. A arca ficou 3 meses na casa de Obed. Foi o suficiente para transformar a vida dele. Por quê? Ali havia a presença de Deus. A arca é a presença. Então nós temos que ter nas nossas casas a presença de Deus. Não importa a maneira que é a sua casa, não importa
se a sua casa é luxuosa ou não é luxuosa, ou é muito simples, não importa. O que importa é a presença. E Deus mostra aqui que ele não está preocupado com palácios, cara. Ele está preocupado com a nossa fidelidade perante a presença dele. Amém. Como é que está a arca? Ou seja, como é que está a presença de Deus na sua vida? Amém. E nós vamos ver, irmãos, que quando a arca de Deus chegou na casa de Abinadab, o que aconteceu? Os filhos de Abinadab, eles se acostumaram com a presença de Deus, Uzá e Aiô, né? E passaram a não mais dar o devido valor àquilo. Vamos trazer para isso hoje. Você está tão acostumado às bênçãos do Senhor, às vezes a gente vê lá na igreja, né, ou qualquer lugar, quem recebeu uma bênção do Senhor? Aí a pessoa levanta a mão e diz, eu fui curada de uma dor de cabeça. Aí todo mundo fala amém, aleluia. Por quê? Porque já estão acostumados com a bênção de Deus. Quando diz assim, eu comprei uma casa, aí, né, aí todo mundo até bate palma, né? Todo mundo olha, mas às vezes a pequena bênção que você acha que é pequena é a essencial na tua vida. é o milagre. O milagre que você precisa, esse que é o essencial. Às vezes você está orando a Deus, pedindo a Deus para mudar de casa, e Deus tem algo muito mais importante para fazer na tua vida do que a tua mudança de casa. Não é? A mudança de casa vai ser consequência desse milagre que Deus vai fazer na tua vida. Os filhos de Abinadab se acostumaram com a presença do Senhor e não passaram mais a ter aquele zelo, ter aquela responsabilidade, né? Porque, irmãos, a tua casa, a minha casa, a nossa casa é um pedaço do céu. Irmã Lenilde, a paz do Senhor, dá um abraço no irmão Genildo que eu estou mandando. Amém. Ana Lúcia, sonhei contigo essa noite, Ana Aleluia. Lúcia. Glória a Deus, Eliane. Então, irmãos, o que eu quero dizer para você? Valorize a tua casa, honre a tua casa, ore na sua casa, porque a sua casa é um pedaço do céu. E se há um pedaço de céu, na tua casa existe a presença de Deus. E aonde há a presença de Deus, esse lugar é santo, e aonde há a presença de Deus, há milagres a acontecer. Honra a tua casa, ore na tua casa, não leve para tua casa coisas imundas, coisas contaminadas. Não leve para tua casa aquilo que não vai glorificar aquele que está lá na tua casa. Tem pessoas que na igreja louvam a Deus, tem pessoas que dentro da igreja é uma pessoa, mas dentro de casa é outra pessoa. Se a presença de Deus está em você, aonde você estiver, a presença de Deus vai estar com você. Você tem que ter o brilho de Cristo dentro e fora da igreja, principalmente fora da igreja. E o que aconteceu com Davi? Quando Davi viu aquela situação e que ele viu que não poderia ir mais levar a arca até a cidade, ele falou, para onde eu vou levar? Aí Davi dá uma olhada do lado e vê uma tapera. O que é tapera? É uma casa de pau a pique. Uma casa de pau a pique. Ele vê aquilo, uma casinha de pau a pique, e ele disse, nós vamos botar a arca ali. Sabe de quem era aquela casa? Aquela casa que não tinha nenhum conforto? Aquela casa que era uma casa simples? Aquela casa que aos olhos naturais eram pobres que moravam ali? Sem luxo nenhum. Sem nenhum luxo. Era exatamente a casa que Deus escolheu para instalar a presença dele. Você não precisa ter uma casa luxuosa. Você não precisa morar em bairro chique. Você não precisa ter um dinheiro grande na poupança. Mas é porque Deus quer se instalar na tua casa. Porque na tua casa, mesmo que seja pobre, mas é uma casa que honra, é uma casa que honra a presença do Senhor, é uma casa que tem temor, uma casa que todos chegam e dizem, a gente sente a presença de Deus nessa casa. Irmão, coloque a tua casa na presença do Senhor.
Coloque a tua vida na presença do Senhor. Chame a presença do Senhor para a tua casa. Chame a presença do Senhor para a tua vida. Porque quando a presença de Deus está, o mal todo sai. Tem que sair. O mal sai. Então, às vezes, irmão, o que está faltando é casa de crente que se fala um palavrão. Casa de crente que vivem em contenda. Casa de crente que não se dá com o vizinho do lado. Você tem que ser luz, você tem que ser sal. Tem que ser exemplo. Né? Você tem que ser exemplo. Você não precisa nem abrir a boca pelo teu testemunho de vida. Não é? Pela tua vida, pelo teu comportamento, todos vão ver que Deus é na tua vida. Davi e o povo voltaram cabisbaixo para Jerusalém porque não puderam levar a arca. Mas mal sabia Davi e o povo que Deus tinha um plano para a vida de Obed-Edom. É verdade. As pessoas não sabem o plano que Deus tem para a sua vida. É verdade. As pessoas não sabem o que Deus tem preparado para você. As pessoas não sabem a sua reverência à presença de Deus na sua vida. Obed-Edom tinha reverência à presença do Senhor. O que é reverência? Né? É o respeito, é a oração, é louvar e bendizer o nome do Senhor. Isso é que é reverência à presença do Senhor. E ali, a partir ele já tinha reverência. E quando a arca chegou, aumentou a reverência dele. Que ele entendeu que a arca era a presença de Deus na tua vida. Aleluia. Muitos de nós não entendem que a presença de Deus é essencial para a nossa vida. Essencial. E nós vamos ver mais para frente que como esta presença de Deus na vida de Obed-Edom mudou a vida dele. Porque nós comentamos no início que a mulher dele era estéril, a terra dele era estéril, os animais dele eram estéreis, a vida era uma miséria. Mas ele era uma pessoa humilde. Mas a presença na vida dele mudou todo esse quadro de miséria. Nós vamos ver a progressão de Obed-Edom na obra do Senhor. Mas antes da gente ver isso que aconteceu com Obed-Edom, irmão, eu quero te dizer, irmão, use a presença de Deus na tua vida, traga a presença de Deus para a tua vida. Não fique com a presença de Deus só na igreja, só nas reuniões de oração, né? Não, como é que você tem levado a presença de Deus? Você tem feito culto doméstico na sua casa? Você faz jejum? Amanhã é dia de jejum. Amanhã é dia de jejum nos lares. Amanhã a igreja toda vai estar jejuando, cada um na sua casa. Você leva palavrões para dentro de casa? Como é que tem sido o seu comportamento dentro da sua casa? Você é o sacerdote da sua casa. O que aconteceu com o sacerdote Eli? Ele não levava os mandamentos de Deus, a conduta dele. A conduta dele não era uma conduta que agradava ao Senhor. Não era a conduta de reverência à presença. Não era. E nós vamos ver, antes de falarmos de Obed-Edom, que quando Jesus entra, que quando a presença de Deus, quando Deus se faz presente na nossa vida, tudo muda. Tudo muda. O que era cego passa a enxergar, o que era aleijado passa a andar. A presença de Deus transforma, a presença de Deus modifica, a presença de Deus salva, liberta, cura. A presença de Deus na nossa vida nos dá motivos suficientes de dizermos: nós somos mais do que vitoriosos. Nós vamos ver, né, aquela pesca maravilhosa. Estavam lá os discípulos, levaram a noite toda pescando. A noite toda. E não pescaram nada. Não pescaram nada. Quanta noite? Quantas vezes você tem passado noite? Quantos meses você tem orado por alguma determinada situação e você não está vendo nenhuma resposta? Esses pescadores, eles viraram noite. Eles já estavam lavando as redes para irem embora. Eis que surgiu o Senhor dentro do barco. O Senhor vai e entra no barco. Quem mandou lavar a rede? Né? Quem mandou você parar? Quem mandou você parar?
eles já tinham parado, eles estavam ali enrolando a rede, já lavando, porque para eles eles desistiram. Mas eis que Jesus entra no barco, aleluia. Que o Senhor entre no barco da tua vida hoje. Que a presença de Deus hoje entre na tua casa. Entre nessa causa aí que você está precisando, nesse processo. Entre no coração desse homem que precisa liberar aquilo que é teu. Chama a presença de Deus ao coração desse incircunciso. Chama a presença de Deus nessa causa. Chama a presença de Deus nessa enfermidade que quando Jesus entra, tudo muda, tudo se transforma. E eles, o Senhor vira para ele, porque quando a presença de Deus está, Deus te direciona, Deus te mostra o que você deve fazer, para onde você deve jogar a rede. E Deus virou para eles e disse, o Senhor Jesus disse, joga a rede para esse lado. E eles disseram, Senhor, passamos a noite toda aqui pescando, aqui tentando mas e não creram. pescamos nada. Pela sua mas palavra. Pela sua, Deus está falando com alguém. Eles creram. Olha, depois dessa mensagem, eu creio que Deus vai fazer algo na vida de alguém. Mas eles disseram, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Irmão, sobre esta palavra que nós estamos ministrando para a tua vida, sobre esta palavra que nós estamos falando com você, sobre esta palavra que Deus está falando ao teu coração, lança a tua rede, lança a tua rede. E eles lançaram a rede, mas eles pescaram tantos peixes, e uma coisa, irmão, eles não saíram do lugar que eles estavam. Eles não saíram. Qual foi a diferença? Não é porque eles mudaram de lugar, mas é que Deus foi aquele lugar. E você tem que botar na sua cabeça que não importa que situação esteja, você tem que louvar e bendizer o nome do Senhor. Paulo e Silas foram presos, a Bíblia fala, eles na cadeia estavam louvando a Deus. O que Deus fez? Deu um terremoto. Aleluia. Deu um terremoto. Aleluia. O carcereiro ia se matar. Não, estão todos aqui. Aleluia. O carcereiro viu ali a mão de Deus. O que eu faço para aceitar Jesus? E aceitou Jesus, levou os dois para a casa deles, limpou os ferimentos que eles foram açoitados e ali houve salvação. Não murmure que Deus faz o terremoto para te abençoar. Amém, terremoto que Deus faz não é para destruir, amém, é para abençoar. Aleluia, aleluia. E a presença de Deus foi tanta naquela pescaria que eles pescaram tanto que eles tiveram que chamar outro barco para poder dividir o número de peixe. Eu quero te dizer, chama a presença de Deus na tua casa. Chama a presença de Deus na tua despensa. Chama a presença de Deus nas tuas finanças. E você vai ver, tu não tomarás emprestado, mas emprestarás a muito. Aquilo que é teu, aquilo que roubaram de você, chama a presença de Deus e isso será colocado de novo nas tuas mãos. O controle, como está dizendo o pastor Marco agora, o controle está nas mãos dele. Chama a presença de Deus. Quando Deus mandou Moisés ir, Moisés disse o quê? Se a tua presença não for comigo, não me deixa ir. Aí Deus vira para Moisés e diz, a minha presença irá contigo e te dará descanso. Onde há a presença de Deus há descanso. Onde há a presença de Deus há conquista. Onde há a presença de Deus há vitória. Onde há a presença de Deus você sai mais do que vencedor. Moisés, se a tua presença não for comigo, não me deixa ir. E Deus responde, Deus está falando para você nessa hora, meu irmão. A minha presença irá contigo e te darei descanso. Quando tu chamar o Senhor para essa situação, você vai descansar. Chega de peleja, chega de luta, chega de tribulação. Seja de angústia, chega de aflição, chama a presença do Senhor para que você possa ter descanso. Nesta peleja não tereis que pelejar. O Senhor aleluia. luta por ti. Outro também que a gente viu, quando você chama a presença de Deus para tua casa,
Quando aqui nós vimos, nós estamos contando a história de um homem que era pobre. Era miserável. Um homem que era rico, um homem que era rejeitado, um homem que era desprezado, um homem que tinha de tudo para não ter bênção, porque ele vinha de uma nação que era amaldiçoada. Mas Deus quebra a maldição, Deus transforma a maldição em bênção. E é isso que Deus quer fazer na tua vida. E nós também temos lá no livro de Lucas um homem que era rico, mas que queria conhecer ao Senhor. Aquele homem de pequena estatura que todo mundo conhece, que era Zaqueu. Zaqueu soube que Jesus ia passar na cidade e queria conhecê-lo. Mas devido à multidão, ele muito pequenininho, ele não poderia ver o Senhor. O que Zaqueu fez? Sobe numa árvore, acho que é sicônio, uma coisa assim. Sicômoro. Ele sobe na árvore para ver Jesus, mas ele subiu na árvore, não foi para ele ver ao Senhor, mas para o Senhor vê-lo, não precisava nem subir, né? Mas é porque Deus tinha algo com Zaqueu naquele dia. O que Deus fez? Deus olhou para cima, desça, vira para Zaqueu e falou: Zaqueu, desce depressa, me convém me pousar na tua casa. Irmão, desce depressa dessa árvore, porque Deus quer pousar na tua casa. A presença de Deus quer estar na tua casa. A presença de Deus quer estar aí. Deus quer salvar, Deus quer libertar, Deus quer curar. E quando há a presença de Deus na nossa casa, a salvação. O que aconteceu na casa de Zaqueu? Todos foram salvos. Aleluia. A salvação chegou à casa de Zaqueu. Quando a presença de Deus está, todos são salvos. A palavra de Deus diz lá no livro de Atos: crê no Senhor teu Deus e será salvo tu e tua casa. A tua casa, teus filhos não foram feitos para a maldição. Os teus filhos são herança do Senhor. Herança é bem que Deus deixa para nós. Herança é tudo aquilo que é valioso, tudo aquilo que é bem. E os teus filhos são bem, teus filhos são de Deus, teu marido é de Deus, tua casa é de Deus, teu emprego é de Deus. Não permita que o adversário venha querer te confundir. Há a presença de Deus na tua vida. E aonde você estiver, este lugar será abençoado. Onde você puser seus pés, aquele lugar será santo. Aleluia. E a gente vê que em 3 meses Deus mudou a vida de Zaqueu. De Obed-edom. Irmãos, foram 3 meses. Enquanto que na casa de Abinadab, ele ficou mais ou menos quase 20 anos. Não, quase 20 anos. Mas só que os filhos de Abinadab, a família, se acostumaram com a bênção. Não se acostuma não, irmão. Busca mais. Busca mais. Quanto mais Deus dá, busca mais, se entrega mais. Busca mais a face. Buscar-me-eis e me achareis de todo o coração. Quando me buscardes de todo o coração, buscar-me-eis e me achareis. Quer achar Deus? Busca Ele de coração. E quando Deus determina a mudança de vida, quem prioriza as mudanças é Deus e não você, não nós. Por quê? Porque Deus sabe a primeira necessidade. Em Zaqueu, por exemplo, era necessário transformar a vida conjugal dele. Porque Obed-edom. Ele está no Zaqueu, viu, irmão? Porque precisava mudar a vida sentimental de Obed-edom, da esposa dele. Porque, na realidade, ele sentia pena da esposa, sentia desprezo e indiferença, porque ela era estéril. E naquela época, a maternidade era muito importante para o homem. E ali Deus começou a mudar. Deus fez renascer entre os dois um amor extremo. Mas antes disso, com desejo, afeto, carinho e respeito. Mas antes disso, irmãos, eu quero te mostrar a diferença daquele que abre sua casa para receber ao Senhor de todo o coração e daquele que abre só para receber as bênçãos. Obed-edom aí me mostrou uma coisa, ele foi obediente ao rei dele. Sim. Que o rei dele nem perguntou. Nem perguntou. Eu posso colocar a arca na sua casa? Eu posso? Quantas vezes
o pastor, quantas vezes a irmã lá do círculo de oração pergunta se pode fazer um culto na sua casa, pergunta se pode, olha, nós abrimos lá na nossa igreja o culto em casa. E eu me coloquei à disposição, eu e a pastora Liliane, nos colocamos à disposição daquele irmão que quiser que a gente vá na sua casa para fazer um culto, nós vamos. Mas até agora ninguém. Nós, não somos nós que vamos, é a presença de Deus que vai na sua casa. Você vê que ele ficou tantos anos lá na Arca de Deus, a presença de Deus ficou tantos anos na casa de Abinadab, que o pessoal se acostumou, já achava que aquilo ali era normal. E nada que vem de Deus é normal. Não se acomode, não ache que aquilo, a presença de Deus na tua vida, não ache que é normal, é simplesmente uma maravilha de Deus na tua vida. A presença de Deus na tua vida é tudo, é o que te faz andar, é o que te faz progredir, é o que te faz respirar, é o que te faz ter sucesso. Questão de sobrevivência, simples assim. Eles tratavam aquela arca como se fosse uma coisa normal. Isso. Não faça isso. A presença de Deus é algo de mais soberano, mais importante que pode ter na sua vida. Irmão, presta atenção, em 3 meses, é isso que ele estava dizendo, que eu faço questão de falar. Nós estudamos, né? Nós passamos a tarde ali, e porque a Bíblia fala de Obed-Edom, botou que 3 meses que ficou a arca na casa dele, e a casa dele foi abençoada. Irmãos, cada mês havia uma bênção. E se ficasse a vida toda, se cada mês havia uma bênção, imagina Deus na tua casa todos os dias. Você vai ter bênção para sempre na tua vida, né? Aí nós botamos assim, por 3 meses a arca ficou na casa de Obed-Edom, e Deus abençoou tudo que Obed-Edom possuía, tudo. Deus viu que havia uma... Por que Deus abençoou? Por que Deus escolheu a casa de Obed-Edom? Porque Deus viu que havia uma reverência pela sua presença. Quando a arca estava na casa dele, eles se reverenciavam ao Senhor todos os dias. E começou a agir na casa do escravo edomita, que era natural de Gade, e assim aconteceu durante 3 meses. Irmãos, quero te falar uma coisa. Não importa a tua origem, não importa o que tu fez lá atrás, não importa como foi a tua vida. Deus não está preocupado com o que tu fez lá atrás. Deus está preocupado com o que tu está fazendo daqui para frente. Oh, aleluia. Esse homem tinha de tudo para dar errado na vida dele. Ele era desde a descendência dele. Ele era um miserável, mas era um homem que tinha reverência à presença do Senhor. Como é que você tem se colocado diante da presença do Senhor? Como é que tem sido a tua casa? Como é que tem sido a tua vida, né? Não precisa nem a casa, a tua vida. Porque se a presença de Deus está em você, você é um santuário santo. A palavra de Deus lá no livro vai dizer que nós somos santuários de Deus, e que aquele que destruir o santuário de Deus, que é sagrado, Deus vai destruí-lo. Porque o altar é de Deus, mas quem cuida somos nós. Nós somos o altar de Deus. Como é que você está cuidando do seu altar? Aleluia. Como é que você tem feito? Você tem parado e você tem pensado que você é algo importante, que através da presença de Deus em você, você pode dar uma palavra de cura, você pode dar, através da tua vida pode sair cura, através da tua vida pode sair libertação, através da sua vida pode haver salvação. Você já parou para pensar que a presença de Deus é santa, é sagrada, e não pode estar em qualquer lugar? Porque o fogo tem que arder
totalmente, diariamente no O altar. fogo arderá continuamente no altar Não e pode não se parar. apagará. Não se apagará. Não se apagará. Agora, como é que você está alimentando esse fogo no seu altar? Você está alimentando ou você esquece de alimentar o fogo no altar? Altar é lugar de adoração, irmão. Altar é lugar santo. Altar é lugar de milagre. Altar é lugar de comunhão com Deus. Altar é lugar de você receber de Deus para você dar ao homem. Como é que está o teu altar? Como é que está a tua vida? Como é que está a tua casa? Como é que está a tua família? Você tem aprovado as coisas erradas que seus filhos têm feito dentro da sua casa? Josué ganhou todas as batalhas. 31 reis ele venceu. O rei mais bobo que ele poderia vencer assim, com a maior facilidade, foi exatamente o rei que ele perdeu. Ele chorando, se desesperado, chegou a Deus, né? Jogou terra na cabeça, roupa de saco, rasgar as roupas, é igual você. É igual a nós. Senhor, eu não aceito. Senhor, por quê? Senhor, eu fiz, eu aconteci, coisa e tal. Aí Deus vira para Josué. E olha que Deus tinha um amor muito grande por Josué. Deus vira para, como tem por cada um de nós. Deus vira para Josué e diz, para de chorar. Em outras palavras, né? Tá chorando por quê? E ele, ai Senhor, por que nós não vencemos essa batalha tão fácil, tão fácil? Deus disse, porque há coisas contaminadas. Há coisas contaminadas. Irmão, canta lá baixara manaia, Deus está falando. Dá uma olhada dentro da tua casa. Dá uma olhada dentro da tua casa, dentro de você. Dá uma olhada do que você tem alimentado nos seus filhos. Você tem sido conivente com as coisas que ele tem feito de errado? Você tem sido conivente com as coisas que estão acontecendo dentro da tua casa? E você acha que tudo isso é o quê? Nós não estamos no tempo da lei. Presta atenção, nós estamos no tempo da graça, mas a lei continua. Jesus falou que veio para cumprir a lei. Ele não veio para destruir a lei. Ele veio para cumprir. Então, se a coisa é contaminada, você pode ter todas as armas necessárias para vencer o inimigo. Mas Deus não gosta de coisa suja. Deus não gosta de desobediência. Deus não gosta de coisa contaminada. E houve contaminação e eles perderam por causa disso. Que Deus possa te mostrar. Senhor, por que a tua presença não está na minha casa? Senhor, por que a tua presença não está nessa situação? Senhor, me mostra onde há coisa contaminada. Senhor, não me deixa ser confundido. Porque Deus vai te mostrar. Em 3 meses que essa arca teve na casa deste homem, o que Deus fez, as maravilhas que Deus fez. No primeiro mês, presta atenção, o que aconteceu? Deus conserta a vida sentimental de Obed-edom e sua esposa. Ele sentia, conforme o pastor disse, ele sentia pena, desprezo e indiferença. Deus fez renascer entre os dois um amor extremo, com desejo, afeto, carinho e respeito. Às vezes, Deus está precisando estar, a presença de Deus precisa estar no seu relacionamento com seu marido. Mas como, irmã? Mas como que eu vou fazer? Ele é um homem difícil, ela é uma mulher difícil. Pede a Deus. Pede a Deus para ser o cordão. Pede a Deus para ser a terceira volta. Pede a Deus para ensinar você como que você tem que lidar com o seu esposo, como você tem que lidar com a sua esposa. Pede a Deus, Senhor, que a tua presença venha no nosso relacionamento, que a tua presença venha nos nossos sentimentos, que eu possa olhar para minha esposa com teu olhar, que eu possa amar a minha esposa com o teu amor, que eu possa suportar o meu marido, que eu possa entender, que eu possa ser perseverante nas orações, porque a tua conduta de mulher de Deus, de homem de Deus, a conduta do homem de Deus converte a mulher que não é. E a conduta da mulher de Deus converte o marido que não é.
Às vezes a tua atitude está errada. Às vezes você está se comportando, o seu marido não está vendo a presença de Deus em você. A sua esposa não está vendo a presença de Deus em você. Em casa você é um. Na igreja você bate no peito, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, aleluia, glória a Deus. Mas dentro de casa vai conviver. Mas dentro de casa é palavrão. Mas dentro de casa, não é? É fazendo a esposa de empregada. Dentro de casa, você mulher também, você tem visto a roupa do seu marido, se está em dia, se está lavada, e está passada. Como você tem sido como dona de casa? Como você tem sido com seus filhos? Você pai, você mãe. Como você tem demonstrado aos seus filhos como é que é a presença de Deus na pessoa? Você traz as fofocas da igreja para dentro de casa? Você conta para os seus filhos aquela coisa que aconteceu na igreja que não glorificou um irmão que agiu de forma errada? Como é que tem sido a presença de Deus com você? Um dia desse a minha filha pediu para fazer uma obra lá no quarto do Conrado. O moço virou, foi lá, ela não conhecia, ela só conheceu através de outra pessoa que indicou, e ela disse, então o senhor faz uma coisa, ela quis botar uma decoração lá, no final do mês eu ligo para o senhor vem e o senhor instala. Ele virou e disse, por que no final do mês? Ela disse, porque eu só recebo no final do mês. Ele virou e disse, não, eu já vi que vocês são de Deus. Eu não vou esperar o final do mês. Já foi instalado. Esse mesmo homem eu pedi para fazer um trabalho aqui na minha pia. E eu falei com ele, eu vou falar com meu marido, porque tinha que dar um sinal, não sei o quê. Ele disse, olha, o problema não é dinheiro. Eu vou e faço o trabalho e a senhora me dá quando puder. Isso daí é por quê? Porque ele vê a presença de Deus na minha vida. Aleluia. Ele vê a presença de Deus na nossa vida. As pessoas têm visto a presença de Deus na sua vida. As pessoas dizem assim, você tem um astral. Não, diziam muito isso a você, né? Você tem uma áurea. Não, nós não temos astral, não temos aura, não temos nada. Nós temos a presença de Deus, que é tudo em nós. E a presença de Deus faz com que nós sejamos conhecidos. A presença de Deus faz com que todos olhem para nós e diz, ali vai uma mulher de Deus. Ali vai um homem de Deus. Sabe por quê? Porque a Shekinah de Deus está sobre a nossa vida. A glória de Deus está sobre a nossa vida. Isso aconteceu no primeiro mês. Deus já foi agindo na parte sentimental. Deus quer agir na tua vida sentimental. Deus quer agir no seu relacionamento. Chama a presença de Deus para o seu relacionamento. E no segundo mês, Deus passa a agir na vida material. Os animais começaram a se reproduzir, a terra começou a germinar e ele começou a ficar próspero. Deus estava dando aquele escravo, aquele edomita, aquele natural de Gade, aquele miserável, uma riqueza que ainda não tinha provado. Deus quer dar isso a você. Deus quer mostrar para você. Deixa a presença de Deus entrar. Deixa a presença de Deus ser na tua vida. Deus tem prosperidade, Deus tem abundância de bênção, Deus quer que todos vejam a mudança que há na tua vida, Deus quer que vejam você sendo uma pessoa humilde, mas tendo tudo de bom, do melhor, porque o melhor dessa terra, Deus fez para os seus servos, Deus fez para os seus filhos, né? Isso no segundo mês, Deus começou a prosperar a vida material. Deus quer prosperar a tua vida material, meu irmão. Deus quer prosperar a tua vida material. Lá em Deuteronômio 28, Deus vai dizer, né? Abre lá, marido, Deuteronômio 28. Quando você tem a presença de Deus, você obedece. E quando você obedece, Deus te abençoa. Nós vamos ler aqui, ó, Deuteronômio, abre aí. Enquanto isso, não está aqui escrito não, mas Deus está me dizendo agora. Pastor Marco, um beijo, hein? Eu te amo, hein? Deuteronômio 28. Acharam aí? Achou, marido?
Achei, Maria. É que ele ligou aqui, então tá ventando aqui. 28, vamos lá. Qual verso? Vamos lá. Deuteronômio 28. 28, vamos lá, versículo 8. 28, versículo 8. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros. Aleluia. E em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Aleluia. Aleluia. Vê o 12. O Senhor te abrirá seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e passa a abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Aleluia. Essa é a bênção que Deus tem para a tua vida. Chama a presença de Deus. Chama a presença de Deus. Quando Moisés também, a despedida de Moisés, lê lá, Deuteronômio 31, né? Do 6 ao 8 vai dizer: esforçai-vos e animai-vos, não temais nem vos espanteis diante deles, pois o Senhor teu Deus vai contigo, aonde você for, o que você tiver que ir resolver, seja o que for, vai ter que enfrentar os grandes, vai ter que enfrentar advogados, juízes. O Senhor vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. Tu não estarás sozinho, tu não serás desamparado. Deus vai adiante de você. Aí chamou Moisés a Josué e lhe disse diante do povo de Israel: esforça e anima-te, pois com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais que lhes daria, e tu os farás herdá-la. Aí o verso 8: o Senhor é que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará nem te desamparará. Irmão, aonde você tem que ir? Quem você vai ter que enfrentar? É o teu chefe que você quer pedir aumento? É a promoção que ele falou que ia te dar e não deu? Vai, porque Deus vai adiante de você. Estão segurando algum dinheiro que é teu? Estão segurando algum bem que é teu? Deus está dizendo: vai, eu irei adiante de ti. Você não vai sozinho, você não vai estar desamparado, e Deus vai dizer mais: colocarei as minhas palavras na tua boca. Aleluia. Oh, aleluia. Purificai-vos hoje, Aleluia. que amanhã eu farei milagre. Aleluia. Diz a palavra de Deus. Santificai-vos. Santifica hoje. Santifica hoje. Santifica hoje, porque Deus quer fazer milagre. E esse milagre, como diz lá no Salmo, que Deus é Deus de já, que Deus é Deus de agora. Então é hoje que Deus está falando com você. Vai que eu vou adiante de você. Quando tu chegar lá, Deus já foi à sua frente. Aleluia. E no terceiro mês, a gente vai ver que um amor extraordinário invadiu os corações de Obed-Edom e sua esposa, pois eles não mais conseguiam sair de perto da arca do Senhor. Estavam e nesse sempre momento, na presença. Deus começa a mudar a vida espiritual do casal. Aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque eles só viviam na presença diante da arca. Eles viviam ali em reverência. Você tem lido a Bíblia com seu esposo? Você tem lido a Bíblia em família? O que você tem feito? Tem feito culto doméstico? Antes de dormir, você ora com teu esposo ou com a tua esposa? Você lê uma porção? Você pega a Bíblia só aos domingos para ir para a igreja? Isso aqui é a presença do Senhor. E uma outra coisa que Deus me lembrou agora, dependendo do que você veja na televisão, é uma porta para o diabo estar na tua casa. É verdade. Dependendo do programa que você está vendo, é uma porta aberta para o diabo entrar na sua casa, a sua televisão. É verdade. E a sua televisão é consagrada Não a Deus, estou né? dizendo que você tem que ver só programa evangélico. Não, você tem que ver notícia, porque o crente tem que estar atualizado. Mas tem alguns programas que nós sabemos que não é de Deus, que a gente não pode ver, porque a gente está abrindo a nossa porta para o diabo entrar. Amém, irmãos? Esse homem que tinha de tudo para ser um miserável na vida, lá em 1 Crônica 15, 17 e 18, depois eu vou botar aí
esses versículos todos para vocês verem o que aconteceu. Esse homem teve a presença de Deus só 3 meses na vida dele, na casa dele. E depois disso a vida dele foi transformada. A vida dele foi mudada. A vida pessoal, a vida sentimental. Ele mudou tudo. Houve uma mudança total na vida dele em 3 meses. O que tu queres que muda na tua vida? O que está precisando mudar? O que está precisando ser transformado? Senhor, há anos que eu venho orando por este assunto. Há anos que eu venho orando pela conversão do meu marido. As tuas orações não têm sido em vão. As tuas orações não têm sido esquecidas por Deus. A palavra de Deus lá no livro de Salmos vai dizer: Deus ouve as minhas súplicas, Deus atende as minhas orações. Continua perseverando, continua chamando a presença de Deus para perto de você, continua cada vez mais se envolvendo nas coisas do Senhor. Nós vamos ver que esse homem, Obed-Edom, se tornou porteiro do santuário do Senhor. Um homem que era miserável, um homem que estava lá esquecido, um homem que morava num casebre de pau a pique. Era desprezado, era humilhado. Era humilhado. Esse homem se tornou porteiro do santuário do Senhor. Às vezes você está como introdutor lá na porta, né? Às vezes até abandona, às vezes até esquece. Às vezes nem vai. Nem vai e não dá nem satisfação. Às vezes é relações públicas, eu não vou, vai ter alguém lá para me substituir. Você não sabe o que você está perdendo. Você não sabe o que Deus preparou para você naquele dia. Não, meu servo está lá, ó. Tá frio, tá chovendo, eu fico olhando o Manelzinho lá na porta, eu fico olhando o Robson, Gustavo, né? Os irmãos todos que ficam lá. Enquanto você está lá tomando conta do santuário do Senhor, Deus está lá. Anjo, vai lá na terra e derrama a bênção, aquela bênção que meu servo está precisando. É nessa hora, porque quando tu dá para Deus Deus dá. Abraão deu um filho para Deus. Isaac deu Deus deu uma nação para ele. Deus deu nação. Quando você dá Deus multiplica. Você vê que esse homem, né, ele se tornou músico que tocava na arca de Deus. Diante da arca de Deus. Ele era um simples levita. Um simples levita. Você que às vezes está ali, né, simplesmente para fazer coro. Você acha, só quem abre culto é não sei quem, olha, o teu louvor tem chegado ao Senhor. Tem chegado ao trono. Ele era um Zé Ninguém. Agora pediu para ser músico. Aprendeu a tocar harpa. Não despreze sua função, ainda que lhe pareça menor, pois o crescimento só virá através da tua fidelidade ao Senhor. Ainda que seja para limpar chão, ainda que seja para não fazer nada, só ficar olhando, né? Se a luz apagou, se a luz... Não importa. O que tu fazes na casa do Senhor, há recompensa. Mais uma vez, lá em 1 Crônica 15, 24, nós vamos ver que Obed-Edom é visto, só que agora não como um músico que tocava diante da arca do Senhor, mas agora ele é um guardião da arca do Senhor, Deus. Olha a posição que esse homem chegou. Está alcançando, que tem mais. Cada vez ele vai sendo mais abençoado. Por quê? Porque ele teve a arca de Deus, a presença de Deus, durante 3 meses. E reverenciava a presença. Isso é que é importante. Agora, é o mais importante, porque teve não sei quantos anos na casa de Abinadab e não teve isso. Por quê? Porque não havia reverência. Você tem se reverenciado diante da presença do Senhor? Você tem se reverenciado quando está, né, no louvor, na oração? Né? Eu vejo às vezes, o pastor está orando, o irmão sai do templo. O irmão está no celular. Sabe, irmão no celular. Às vezes, às vezes os irmãos dizem assim, eu vejo a irmã Sandra no celular. Não, é porque eu estou acompanhando o culto para ver se não está dando nenhum problema.
Entendeu, irmão? Porque nós precisamos ter reverência, sim, na casa do Senhor. Obed-edom deixou de ser guardião da arca para ser um ministro de adoração liberado por Asaf. Sabe quem foi Asaf, né? Agora você vê como é que ele foi cada vez mais ascendendo, cada vez mais ele foi subindo. Né? Ele passou, o que me deixou maravilhada é ele passar a ser guardião da arca do Senhor. Ele passou a tomar conta da arca do Senhor, que simbolizava, que tipificava a presença de Deus, irmão. Todos, para chegar até a arca, primeiro tinham que passar por ele, irmão. Olha onde Deus colocou, ele tornou-se também tesoureiro do ouro e da prata, que pertenciam ao santuário. Irmãos, Deus deu filhos, e os filhos deles... A mulher que era estéril. A mulher era estéril. Aí Deus deu filho a ele. O primeiro filho era Semaías, que quer dizer ouvido por Jeová. O segundo, Josabade, Jeová quem me deu. O terceiro, Joá, Jeová é meu irmão. O quarto, Natanael, meu amigo é Deus. O quinto, Amiel, existe recompensa. E o sexto, Issacar, portador do salário. A mulher que era estéril, depois que a presença de Deus veio sobre a vida dela, ela teve 6 filhos. E cada um, né, porque o nome tipificava a função de cada um. E o reconhecimento daquilo que Deus fez na vida dele. Reconhecimento. No começo, Obed-edom não era ninguém. Parecia um zero à esquerda. Um João ninguém. Parecia esquecido. Né? Esquecido, miserável. Mas foi a presença de Deus entrar na casa dele. Mas os olhos do Senhor, que percorre toda a terra, estava sobre ele e a sua esposa. Irmão, chama a presença de Deus para a tua vida. Chama a presença de Deus para a tua casa. Que depois dessa mensagem, que depois desse momento que nós estivemos aqui, que a tua oração mude, que a tua oração seja transformada, que você possa orar. Seja uma oração de reverência ao Senhor. Você possa orar a Deus, perguntando a Deus, Senhor, o que eu preciso fazer para que a tua presença esteja? Fala que nem Moisés, se a tua presença não for comigo, não me deixe ir. Se a tua presença não estiver nesta situação, tira do meu coração. Se a tua presença não estiver neste relacionamento, que o Senhor afaste essa pessoa de mim. Se a tua presença não estiver neste emprego, feche essa porta e abra outra. Porque às vezes você está nessa porta por insistência. Às vezes a presença de Deus não está aí. Às vezes é por isso que o dinheiro que tu ganha... Eita ferro, Deus está falando. Às vezes o dinheiro que você ganha aí não está sendo produtivo na tua vida, porque esse dinheiro não está sendo abençoado, porque não é nessa porta que Deus quer. A origem do dinheiro não é bênção. Existe a vontade permissiva e a vontade absoluta. Você está aí porque você está de teimosia. Porque Deus já falou aonde quer que você esteja. Chama a presença de Deus a você. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que a tua presença esteja em mim. Senhor, em nome de Jesus, que a tua presença esteja na minha vontade. Senhor, em nome de Jesus, que a tua presença esteja nos meus sonhos, que os meus sonhos sejam os teus sonhos, que a minha vontade seja a tua vontade. Porque quando a presença de Deus está na sua vida, Deus acorda o rei para te abençoar. Aleluia. Deus acorda o rei, Aleluia. porque a presença está constantemente na sua Aleluia. vida. Então não importa onde o rei esteja, não importa se ele está dormindo, Deus tira o sono dele para ele te abençoar. Aleluia. Deus acorda o rei para derramar bênção sobre sua vida. Amém, amém. Eu creio, irmão, eu creio que hoje é uma noite especial. Eu creio que não foi em vão. Não foi por acaso que o pastor pediu que nós fizéssemos esses chamados para vencer. E pediu com antecedência. Né? E pediu com muita antecedência. Às 3 horas da tarde. Mas, irmãos,
Não importa, o que importa é que Deus está dizendo para você, Deus está dizendo para mim, porque antes da gente ministrar, Deus fala conosco. É abençoado, verdade. Traga a você a presença de Deus, traga a presença de Deus nessa situação, nessa dificuldade. Traga a presença de Deus que você vai ver que tudo vai ser solucionado. Aleluia. Traga a presença de Deus, porque onde Deus está, o mal tem que sair. Aonde Deus está, a libertação, a salvação. Traga, pede, Senhor, vem estar comigo. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu estou angustiado. Eu vou deixar uma palavra para você. Nós já estamos chegando ao fim. Mas vou deixar uma palavra que você conhece. Uma palavra que até o ímpio sabe. Mas essa palavra, Deus está botando no meu coração. Porque você está angustiado, você está nervoso. É porque está faltando a presença de Deus nessa situação. Meu filho está em depressão, meu filho está com a síndrome do pânico. Traz a presença de Deus na mente dele. Ah, porque, irmã, eu não estou conseguindo controlar mais a situação financeira da minha vida. Traz a presença de Deus para tuas finanças. Você tem consagrado o mês a Deus. Você tem colocado diante de Deus o quanto que você recebe e o que você tem que pagar. Traz a presença de Deus para o teu salário. Traz a presença de Deus para esse 13º. Faça no teu coração aquilo que Deus vai mandar. Um dia desse nós estávamos em casa e surgiu uma situação aí com uma pessoa. E a pessoa veio a gente pedir socorro e a gente, e agora? Como é que a gente vai ajudar? E eu falei, Jorge, vamos orar. Aí nós dois fomos orar, nós dois demos as mãos, né? Oramos e o Jorge estava no celular, acabamos de orar, daqui a pouco o Jorge vira e diz assim, quanto é que é mesmo? Eu falei, é X. Na mesma hora o Jorge vira e diz, qual é a conta que nós temos que fazer o Pix? Deus colocou no nosso coração algo que a gente nem pensava, que a gente nem sabia que... A solução. Deus colocou a solução. Então, quando tu ora, quando tu busca a Deus, quando você chama a presença de Deus, Deus dá a solução. E juntos agora, eu vou deixar para você que está angustiado, você que está passando por uma situação, você que olha para a tua casa e diz assim, essa casa não melhora, não tem nenhuma tinta para eu passar, todo mundo gosta de pintar a casa, eu profetizo que tu vai pintar a tua casa, eu profetizo que tu vai ter um Natal próspero, eu profetizo que você vai fazer tudo aquilo que você está querendo fazer com o 13º, você que não recebe 13º, Deus vai mandar uma provisão e você vai fazer aquilo que você quer. Aleluia, aquilo que você tem colocado diante dele. Essa situação, essa vida que você está levando, esse jugo, eu profetizo que a partir de hoje a presença de Deus está e esse jugo será despedaçado. Isaías vai dizer que o jugo será despedaçado por causa da unção. A unção é a presença do Espírito. A unção é o movimento do Espírito Santo a nosso favor. Então eu vou deixar uma palavra para você. Obed-Edom, guarda esse nome no teu coração. Diga a Deus, Senhor, eu quero as bênçãos que o Senhor deu ao Obed-Edom, eu quero que o Senhor dê no meu coração. Eu quero que o Senhor dê na minha vida. E você fica com esse salmo, que é um salmo que todo mundo conhece, todo mundo sabe. É o Salmo 23, versículo 5. Esse salmo, essa palavra que me foi dada, que Deus mandou, que o pastor Manuel entregasse essa palavra à minha vida mudou depois daquele dia. Parece que foi assim uma borra de gordura que havia e despejaram água quente com detergente e aquela gordura foi toda desfeita. Eu me senti outra pessoa. Que essa palavra que nós vamos ler agora, que é a presença de Deus na tua vida, possa fazer em você o que fez em mim. Que diz assim,
é o verso 6, né? Qual livro? 5, não. Salmo 23. Vamos ler ele todo, irmãos? Vamos ler. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verde pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua presença está comigo, Senhor. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Irmão, você diz assim, ó, eu estou sendo perseguido. Irmã, eu estou sendo perseguido, sabe por quê? Pela misericórdia e a bondade do Senhor. Irmãos, a bondade e a misericórdia do Senhor nos segue todos os dias. Aleluia, glória a Deus. Sabe por quê que o mal não prevalece na tua vida? Porque você é perseguido, porque a bondade e a misericórdia de Deus te segue todos os dias. Por isso que o mal não tem poder na tua vida, porque a bondade de Deus está. A misericórdia de Deus todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E para encerrar, Jeremias 17:7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Aleluia. Você está precisando de esperança no Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Aleluia. Meu irmão, tu tem que estender suas raízes para a água do ribeiro, que é o Espírito Santo de Deus. Amém. Estenda suas raízes, porque você não vai temer, suas folhas não vão ficar verdes. Você não vai temer o verão, você não vai temer o sol escaldante, porque a tua raiz está plantada junto ao ribeiro, que é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Nessa dificuldade aí, meu irmão, tu não vai deixar de dar fruto, não. Que assim diz a palavra do Senhor. Tu não vai deixar de dar fruto. Tá difícil? Dinheiro tá muito certinho, mas tu vai fazer tudo aquilo que você quer, porque Deus é o teu ajudador. É Ele que verdadeiramente desembaraça os seus caminhos. Amém? Deus abençoe a vocês. Os que avisos. O Espírito Santo de Deus, eu vou dar. Nosso chefe mandou pro Chico para não errar, peraí que eu vou esquecer. dar os avisos. Que Deus possa continuar abençoando. Espero que essa palavra possa fazer morada no teu coração. E essa palavra é de Deus. E quando a palavra é de Deus, não volta vazia. Aleluia. Vai fazer tudo aquilo para o qual Ele enviou. Essa palavra vai dar fruto na tua vida. Amém? Vamos lá, aos avisos. Primeiro nós vamos orar agradecendo a Deus pela palavra e que você possa tomar posse desta palavra na tua vida. Amém? Pode orar. Senhor Deus e Pai, Aleluia. Senhor, é no nome de Jesus que nós estamos aqui reunidos. Amém, a tua Senhor. palavra diz, onde estiver dois ou mais reunidos em meu nome, eu estarei presente. Senhor, então tu se faz presente no nosso nome, porque aleluia. nós estamos reunidos no Amém, teu nome. aleluia. Ser a tua palavra, ó Deus, pode ir de encontro à necessidade dos teus filhos, possa ser resposta de oração, possa ser um levante na vida de cada um, aleluia. Um ânimo novo, uma força nova, que teus filhos possam saber, ó Deus, que tu estás com ele em todos os momentos da vida dele, que a tua presença é com eles, aqueles que têm que resolver qualquer problema, aqueles que têm causa na justiça, aqueles que precisam, ó Deus, tomar uma posição, aleluia. Aqueles que precisam tomar uma decisão, a tua presença é com eles, e aonde há a tua presença, há vitória, há solução, há conquista. Senhor, em nome de Jesus, que teus filhos e nós sejamos abençoados com a tua presença. Senhor, não afaste de nós a tua presença. Senhor, não nos deixa só.
seja conosco, porque Tu és o nosso refúgio e fortaleza, Aleluia. bem presente nas nossas angústias. Então, Senhor, que a Tua misericórdia e a Tua bondade venha nos seguir a cada manhã, a cada passo, a cada lugar que nós formos, que a Tua misericórdia, a Tua bondade nos acompanhe, em nome de Jesus. Amém! Amém, amém, amém. Vamos lá, aos avisos. Amanhã, quarta-feira, jejum no lar. O que é? Nós estamos jejuando, né? Nós estamos jejuando para que Deus nos desse um lugar novo. Deus já nos deu, então agora nós vamos jejuar, agradecendo e para Deus mandar as provisões que nós necessitamos, para que nós possamos dar continuidade à obra do Senhor. Há refrigerado que tem que ser instalado, o chão que já está sendo colocado. Glória a Deus pela vida do nosso irmão Diogo. Então, que Deus venha mandar as provisões, né? E você, que é um colaborador do ministério, nós contamos sempre com a tua colaboração. E se você quer ser um colaborador, o pastor vai estar colocando aí o número do Pix, o número da nossa conta. Nós estamos precisando de colaboradores. Quinta-feira, o curso de imersão, que é totalmente online, às 19h30, com o pastor Tadeu e a pastora Liliane. Sábado, nós temos consagração. Todo primeiro sábado do mês, nós temos consagração com toda a igreja. Não é um convite, é uma convocação. Sábado, 9h30, nós estamos lá na Godofredo Viana, novo endereço, número 500, ali na Taquara. Você vai de jejum, que nós vamos estar lá ministrando a palavra do Senhor, e logo depois nós temos aquele café. Tem uma irmã, Rosane, ela leva um bolo, né, irmã Rosane? Aí, ó, sente o toque, olha que bolo que ela leva. E o nosso menino, né, o Faz Tudo, que é o nosso Wellington. Olha, meu irmão, que obreiro. Esse é um obreiro valoroso. Ele leva o pãozinho, leva a mortadela, e nós estamos lá na comunhão. E no domingo, às 16 horas, nós estamos com a Escola Bíblica Dominical. Nós estamos dando a lição Sermão do Monte. Não é? Sermão do Monte. Mateus 5. E somos nós dois que estamos dando a aula, às 16 horas. É só presencial, não estamos fazendo online. E às 17h30 é o culto de celebração, onde nós vamos estar em ações de graça pelo aniversário de 2 anos de ministério da nossa pastora Liliane. Aí vai ter um bolinho, era surpresa, mas ela já está sabendo. Mas sempre sabe, né, que tem bolo, né? E os irmãos levando refrigerante, hein? Aí, varão? Os irmãos levando refrigerante, de preferência gelado. Gelado, tá? Como sempre, eu não falo a quantidade, porque eu falo, leva 12, irmão quer levar 6, então fique à vontade. Refrigerante gelado. Então, domingo, nós vamos comer bolo, as irmãs vão fazer docinhos. Não esqueça de levar refrigerante 0, porque tem pessoas que não podem. Não precisava falar. É que nós já somos doce, então não precisa de açúcar, né? Amém, irmãos? Então, que Deus abençoe você, que a presença de Deus seja constante na sua vida, que você possa, essa ministração possa mudar a tua vida, assim como mudou a vida de Obed-Edom, que haja transformação na tua casa, na tua família, em tudo que tu fizer, venha prosperar. Amém? O pastor vai estar orando, vai estar dando a bênção apostólica, e até breve. Deus abençoe vocês, amém? Deus amado e poderoso, muito obrigado por tudo que foi feito neste lugar. Sabemos que tu atingiu, Senhor, aqueles que tu quer abençoar com essa mensagem. Por isso, nesta hora, que todos nós tenhamos uma noite de paz, um sono abençoado. Blinda nossas mentes para que não tenhamos, Senhor, pesadelos, para que não tenhamos sugestões malignas e nossa mente seja totalmente voltados para ti, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, sublime amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, amados irmãos,
E os irmãos ungidos, felizes e alegres dizem amém. Deus abençoe. Agora manda um beijo igual a pastora Liliana. Ah, sim, ó. Não vai ser igual, você tá sem batom. Então não adianta, Mas não vai ser igual. não vou mandar beijo. Mas Não, manda vou assim mandar mesmo, assim mesmo. manda. Beijo. Aleluia. Tchau. Que Deus abençoe a ti e a sua casa, a sua família e todos que o cercam. Em nome Amém. de Jesus.